A Bíblia não fala diretamente das carícias orais. O que isso indica? Que é uma questão de opinião. Eu sou daquela opinião de que em time que está ganhando não se mexe. Se você é feliz tendo carícias orais no seu matrimônio, continue. Se você é feliz e satisfeito sem carícias orais, continue assim. O que não pode acontecer é alguém pegar textos bíblicos descontextualizados e ficar julgando a vida dos outros. Vamos ser bem sinceros, o que um tem a ver com o que o outro faz na cama, entre quatro paredes? Ninguém tem nada a ver com isso, não é? Se há cônjuges que gostam das carícias orais como parte das preliminares e há cônjuges que não gostam, acabou a conversa. Ninguém tem que ficar se intrometendo na vida dos outros. Agora, quando o assunto é Bíblia, aí a coisa muda de figura. Quando as pessoas usam a Bíblia para apoiarem aquilo que elas não gostam de fazer, obviamente isso é um erro. Eu li, por exemplo, nos comentários, pessoas citando vários tipos de textos. E quando você lê esses textos bíblicos, eles falam, na verdade, da imoralidade sexual. E o que é a imoralidade sexual? Na Bíblia, a palavra porneia, que é traduzida por imoralidade, por adultério ou por impureza, ela não tem nada a ver com carícias orais. A palavra porneia, que originou o termo pornografia, na Bíblia se refere a adultério, se refere a bestialidade, incesto, homossexualidade, lesbianismo e por aí vai. Então, pare de usar a Bíblia para provar as suas ideias particulares. Você tem que formular as suas ideias particulares a partir da Bíblia. Outro detalhe, mesmo que a Bíblia não fale diretamente do sexo oral ou da estimulação oral, a Bíblia fala indiretamente. Eu vou lhe provar isso. Há um texto, entre outros, eu não vou lhe dizer todos, porque depois eu tenho uma surpresa para lhe dizer. Mas há um texto aqui, em Cantares, que claramente fala das carícias orais como parte das preliminares entre Salomão e sua esposa. Leandro, mas como isso pode estar na Bíblia? Mas tem que estar na Bíblia. O sexo não foi criado por Deus? Se o sexo foi criado por Deus, nós não podemos estranhar que Deus tivesse um livro como Cantares totalmente erótico. Se Deus se interessa pela sexualidade humana, ele tem que dar orientações para uma sexualidade satisfatória e saudável. E Cantares é um livro erótico. Ok? Olha o que diz aqui o verso 2. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Aqui é Salomão falando para a esposa. Seu umbigo tem forma perfeita, como taça cheia de vinho de boa mistura. Você pode se perguntar, mas aonde fala aqui de carícia oral? Fala, e vou lhe dizer o porquê. A palavra umbigo, no hebraico, ela tem uma outra tradução. A palavra umbigo se refere à vulva da mulher. O que Salomão está dizendo é que a vulva da mulher tem forma perfeita e como taça cheia de vinho de boa mistura. Ou seja, a pessoa coloca a boca ou não numa taça de vinho? Coloca. Quem bebe, coloca. O que ele está dizendo aqui indiretamente, de acordo com esse conceito hebraico, é que ele não tinha receio algum de colocar os seus lábios nos órgãos genitais da sua esposa. Simples assim. Se você não gosta disso, você não é obrigado. Né? Você não é obrigado a fazer isso. Agora, você não pode usar a Bíblia para defender a sua ideia, porque a Bíblia tem uma outra visão, não é? Então você percebe aqui que quando Salomão acariciava o corpo da sua esposa, quando chegava próximo ao clitóris dela, ele não enxergava uma placa de pare. Não acontecia isso, ok? Então quando ele fala do umbigo, ele está falando da vulva. E tem outros textos aqui, em Cantares, que também dão a entender de uma forma indireta, não é? Que as carícias orais como parte de preliminares faziam parte da vida sexual entre Salomão e Sulamita. Então, o livro de Cantares é um livro erótico que apresenta a sexualidade de uma forma despreocupada. Né? De uma forma, Deus quer que o casal seja satisfeito
e que ninguém se intrometa na vida dos outros. É óbvio que há práticas sexuais, não é? Que você percebe nesses termos, nesse termo grego que eu te falei, porneia, que realmente a Bíblia condena. Agora, outras questões que não estão envolvidas nas práticas imorais relacionadas à porneia, nós não podemos nos metermos. E eu repito, eu estou aqui apresentando para você informações importantes e indiretas. Agora, isso não é obrigatório que você faça isso. O que eu quero transmitir é o seguinte: se a Bíblia não tem uma posição direta, mas tem uma postura indireta, isso significa que cada pessoa tem que respeitar a opinião da outra. Eu gostaria também de sugerir para você um livro, especialmente um capítulo. Este livro aqui é muito interessante. É o livro Entre Lençóis, do Dr. Kevin Leman. Ele é um psicólogo cristão e este livro é da editora Mundo Cristão. Eu vou até deixar aqui o link na descrição do vídeo para você ler. Tem um capítulo aqui que é muito interessante. O título é Deleites Orais. O autor ensina até como é que se faz a carícia oral. Agora, o autor ele é equilibrado, né? Mesmo ele mostrando que a luz da Bíblia não tem problema algum, mesmo ele demonstrando até outros textos de Cantares que podem estar se referindo à carícia oral, mesmo ele ensinando homem e mulher como é que se faz um sexo oral bem feito no seu cônjuge como preliminar, não como substituição do sexo pênis e vagina, ele conclui o seu capítulo 4, na página 108, da seguinte forma. Aqui que está o equilíbrio. Ó. Tendo esboçado os possíveis prazeres do sexo oral, quero acrescentar que homens e mulheres não devem nunca, jamais, forçar o parceiro a fazer qualquer coisa que este não queira. Lembre-se daquele versículo: o amor não procura os seus interesses. Se o seu cônjuge, pela razão que for, considera o simples pensamento no sexo oral algo desagradável, detestável e imoral, é errado de sua parte fazer que ele se sinta culpado ou pressioná-lo para que ceda. Esse é o equilíbrio de um cristão, não é? Já que a Bíblia fala de forma indireta, então é uma questão que cada pessoa tem que decidir por ela mesma. Ninguém tem que se meter na vida do outro. Só quero fazer uma observação para finalizar. Acontece de alguns casais terem uma fissura pelo sexo oral. Isso é uma questão que tem que ser compreendida e analisada com muito carinho. Sabe por quê? Um autor chamado John Bradshaw, no seu livro, um livro que ele ensina como cuidar da criança interior, ele explica nesse livro que algumas pessoas, quando não tiveram devidamente suprida aquela fase oral na infância, não mamou na mãe, ou por outras questões, não teve afeto e tudo mais, pela falta desta fase oral, a criança pode desenvolver, não são todos, né, mas a criança pode desenvolver no futuro, na fase adulta, uma fissura pelo sexo oral. Então, neste caso, a pessoa precisa não parar com as carícias orais se ela é feliz com elas no matrimônio, mas ela precisa fazer um tratamento psicoterápico, cuidar da sua criança interior, para ela não usar a carícia oral como uma substituta da relação que envolve pênis e vagina, tá bom? Só gostaria de fazer essa observação, mas, repito, de acordo com a grande maioria dos psicólogos cristãos, e especialmente de acordo com a Bíblia, de acordo com Salomão, que quando beijava o corpo de sua mulher em Cantares 7:2 não enxergava uma placa de pare em certos lugares do corpo, Deus não proíbe a carícia oral, mas também Deus não quer que você force o seu cônjuge a fazer aquilo que ele não quer fazer.